Olá, estamos começando mais um programa juntos, neste momento com a série sobre os milagres de Jesus. E hoje estaremos falando sobre a espera de um milagre, a experiência do cego de Jericó. Vamos ler o texto de Marcos, capítulo de número 10, versos 46 a 52. Diz assim o texto na Bíblia, na linguagem de hoje. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto. Mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele está chamando você. Lançando a sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu a Jesus pelo caminho. Prezados telespectadores, quando Jesus estava andando e realizando o seu ministério aqui na terra, a Bíblia diz que ele visitou muitas cidades, dentre elas Jericó. E o fato de Jesus caminhar por aquelas cidades, muitas pessoas sempre o seguiam. E eles seguiam Jesus querendo alguma coisa. Mas em toda a história de Jesus, dentre as pessoas que tiveram uma aproximação dele, encontramos cada um querendo uma coisa diferente. Por exemplo, os magos, quando Jesus havia nascido, queriam ver seu rosto. Herodes queria sua cabeça. Nicodemos queria tirar algumas dúvidas diante dele. Os leprosos, eles queriam ficar limpos. Portanto, o cego agora, que se depara com Jesus, ele estava ali esperando o milagre. Quando ele se aproxima de Jesus e que ele olha, quer dizer, com os olhos fechados, mas levanta os olhos para Jesus, ele diz: Senhor, faz alguma coisa, eu estou querendo ver. Por isso, meus senhores, queridos telespectadores, ao ser chamado por Jesus, aquele cego realmente foi ali para receber aquilo que ele mais entendia que ele precisava para a sua vida. Ele queria ver. E ele estava ali ansioso diante de Jesus, esperando o milagre. É interessante que quando o milagre pode vir para a nossa vida e quando as pessoas estão à busca e à espera de um milagre, muitas das vezes elas estão longe ainda de chegar ou de se aproximar, digo, de Jesus. Estão um pouco longe. E ele mesmo de longe, ele tinha no coração um desejo de acontecer alguma coisa com ele. Ele então começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É o que diz o versículo de número 47 do texto que nós lemos. E ele então sabia identificar quem era aquele Jesus. É interessante que ele ouviu dizer que era Jesus de Nazaré. E quando ele ouviu dizer, ele então já relacionou Jesus de Nazaré. Dá para entender para a gente que ele conhecia da história. E ele sabia um pouco da vinda de Jesus, a descendência de Jesus. Ele não era uma pessoa totalmente ignorante. E ele chama a Jesus como Jesus da linhagem de Davi, filho de Davi. E a Bíblia diz que ele estava à margem do caminho. Eu quero destacar aqui, neste momento, algumas nuances dessa história, desse fato que aconteceu entre Jesus, o cego, e com certeza envolvendo toda uma multidão que estava em volta dele. É interessante observar que ele estava à margem do caminho. Que lição eu posso tirar para a minha vida e para a sua vida a respeito de a margem do caminho? Não que nós sejamos marginais, mas a Bíblia diz que quando o homem
desobedeceu a Deus e o pecado entrou na terra, a raça humana toda, diz a palavra do Senhor, ela passou a viver marginalizada de Deus, ou seja, distante de Deus. E a pessoa do cego de Jericó, que ali esperava o milagre da sua vida quando se depara com Jesus, ele até aquele momento ele estava na margem, ele estava distante, ele não tinha nenhum acesso, vamos dizer assim, ele estava perdido, ele não tinha como se aproximar. E a Bíblia então diz que assim também as nossas vidas, do mesmo modo o pecado, ele marginaliza a pessoa. E a pessoa fica impossibilitada de se locomover, de sair do seu lugar. Ele não podia, ele não via, por isso não se locomovia. Mas a Bíblia diz que ele ouviu. Ele não via, mas ouviu. E é interessante que a própria palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, diz que a fé vem pelo ouvir, não pelo ver. Às vezes nós queremos ver para crer. E a Bíblia está dizendo que é pelo ouvir. Ele ouviu que era Jesus, chamou, gritou. Isso dá para mim um entendimento de que a gente não basta ser ouvinte, a gente precisa brigar, a gente precisa gritar, precisa buscar, romper barreiras para se encontrar com Jesus. E lá no verso 48 diz assim: muitas pessoas o repreendiam e mandaram que ele se calasse. Mas ele gritava ainda mais: filho de Davi, tem pena de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Algumas pessoas talvez possam, com atitudes e palavras, tentar fazer você se calar quando você perceber que você depende e você precisa de um milagre de Jesus na sua vida. Muita gente pode discordar de você, mas continue clamando. Esse é meu conselho. Não desista, não. É você quem mais precisa. E se você precisa e está à espera desse milagre na sua vida, faça como o cego de Jericó. Ele insistiu. Ele não parou porque as pessoas mandaram que ele se calasse. E por isso, nós podemos, neste momento, analisar esta história e ver o que ela tem de lição para a minha e para a sua vida. Uma outra coisa que eu acho interessante nesse texto é que ele, à espera do milagre, ele ouviu Jesus chamar por ele. Gente, como é bom a gente saber que Jesus identifica cada um de nós individualmente. Quando ele gritava lá distante, à margem, Jesus, com seu infinito amor, sua graça maravilhosa, com a sua onipresença, onipotência, tudo que define esse poder de Deus de estar presente em todo lugar, e a sua onisciência, que define ele saber de todas as coisas. Ele sabia quem era aquele homem antes mesmo dele gritar. E ele então, quando vê o homem lá gritando, ele diz: chama, traga ele aqui. E a Bíblia diz que Jesus veio. E quando Jesus veio e ouviu ele gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, a Bíblia diz que então Jesus parou e disse: chame o cego. E eles chamaram, diz assim o texto bíblico, e disseram, agora veja a atitude das pessoas, não mais o repreendiam, mas porque Jesus chamou, agora eles dizem: chame o cego. E então vão lá e diz: coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Que palavra maravilhosa, não é mesmo? A gente saber que Jesus está chamando a gente. E é interessante a gente também perceber que aqui está o fato de um encorajamento que aconteceu. Talvez você não se sinta, digo, como o cego à margem, não se sinta como uma pessoa que ainda depende de um milagre de Deus. Talvez você já tenha uma vida muito íntima com Jesus, Jesus já fez o milagre na sua vida, então a sua missão é de encorajar aqueles que estão precisando do milagre. É você dizer: olha, vamos lá, Jesus tem um milagre para você. Queridos, enquanto nós esperamos o milagre, a Bíblia diz que ele nos chama. Mesmo quando o pecado tira o foco da verdade e nós não enxergamos Jesus como ele de fato é, a Bíblia diz que ele se aproxima da gente, ele chama a gente para perto dele, ele nos tira da margem. Porque a Bíblia diz que o Filho do Homem, que é Jesus Cristo, ele veio nos buscar. E a Bíblia diz que ele veio buscar e salvar. Ele veio resgatar cada um de nós da nossa vida à margem. Às vezes as pessoas podem até pensar que, não, eu estou por dentro de tudo, eu sou um cara entendido, eu compreendo todas as coisas.
Mas, na verdade, a sabedoria do homem, a sabedoria do mundo, diz a Bíblia, é loucura diante de Deus. Então, por mais que a gente ache que já sabe tudo, conhece tudo, nós precisamos ainda ser trazidos para a luz maravilhosa de Jesus. E nessa luz, então, nós vamos enxergar aquilo que é de fato o que devemos enxergar. A Bíblia diz também que Jesus, quando chamou o cego, ele não perguntou se ele queria vir. Ele mandou. Trago este homem aqui, manda ele vir para cá. Mande ele. Então a palavra de ordem agora de Jesus é venha. A palavra de ordem dos amigos, daqueles que estavam próximos, quem sabe daqueles que o levavam e colocavam ali à margem para pedir esmola, é essa: levante-se, vá lá, que ele está te esperando. E a Bíblia diz então que a nossa parte para receber o milagre é a gente se levantar. E olha lá que diz o verso 50. Então Bartimeu jogou a sua capa para o lado, levantou-se depressa e foi até o lugar onde Jesus estava. É interessante que ele tomou uma decisão, e a decisão dele foi uma decisão de fé. E é a decisão de fé que vai mudar a nossa vida. Daqui para frente ele não seria mais o mesmo. Olha o que vai acontecer com ele. Ele veio até Jesus, então diz a palavra, naquela decisão, jogou para trás sua capa, ele veio até Jesus sabendo que daquele momento em diante sua vida não seria mais a mesma, porque ele já sabia dos milagres que Jesus tinha feito e vinha fazendo em toda a região. E ele tinha certeza que ele podia esperar de Jesus aquele milagre naquele momento. E é então que ele vem e se aproxima de Jesus esperando o milagre. Ele deixou tudo para trás. Talvez você tenha que deixar alguma coisa para trás na sua vida para você receber o milagre de Jesus. Eu não sei o que você, meu telespectador, tem para deixar para trás, mas você sabe muito bem o que você tem que deixar para trás para poder seguir a Jesus. A Bíblia diz que talvez ele fosse, naquele momento, uma pessoa que estava deixando para trás o bem mais precioso da vida dele. Imagina um cego, que o significado de uma capa, de um vestido, algo, um sobretudo, para alguém que fica exposto à margem, era tudo na vida dele, sua casa, sua proteção, a sua sensação de segurança. Naquele momento, ele largou tudo aquilo para trás. Ainda diz a palavra do Senhor, e nós entendemos na lição desta experiência deste homem, o cego de Jericó com Jesus Cristo, que a espera de um milagre, nela nós temos a oportunidade de pedir a Jesus o que nós queremos. Jesus sempre nos dá, esta oportunidade. Quando nós estamos olhando para ele e esperando o que vai acontecer. E ele diz ao cego: o que você quer? Ou dizendo: você peça o que você quer. Jesus com certeza sabia o que o cego queria. Jesus sabia o que ele precisava também. Ele precisava ver, obviamente. Então, o que ele podia pedir? Hoje as pessoas provavelmente esperam muitas coisas de Jesus. E Jesus dá essa oportunidade, esta possibilidade, e como deu ao cego, dá a cada um de nós também. Jesus sabia, como eu afirmei há pouco, mas Jesus nos dá esta oportunidade. Mas é interessante que quando Jesus dá essa oportunidade, é porque ele quer ouvir da gente o que a gente quer. Isso significa a exteriorização da nossa fé. Aquilo que está dentro do nosso coração, a gente põe para fora, aquilo que está lá dentro do coração amargurado, às vezes, aquele sentimento de ansiedade. Então Jesus diz: fala. É como se ele chegasse para a gente e dissesse: desabafa, diz o que você precisa. E ele olhou para o cego e disse: diga o que você quer. E Jesus, naquele momento, ele estava dizendo: eu quero ouvir, cego. Nesse mundo de tantas ofertas e oportunidades, as pessoas podem escolher muitas coisas quando Jesus faz uma pergunta dessa. Talvez a grande parte da humanidade, grande parte das pessoas, diria para Jesus: Jesus, quero uma casa nova, eu quero um carro do ano. Jesus, eu preciso mais dinheiro, preciso fazer a universidade, mandar meus filhos para a universidade. Jesus, eu preciso de mais felicidade, eu preciso sorrir. Outros diriam: eu preciso de um casamento sólido, eu preciso de um casamento feliz. Quantos que, quando Jesus fizesse uma pergunta dessa, iam dizer: saúde, Senhor, quero mais saúde para poder trabalhar. Tantas outras coisas que as pessoas podem pedir para Jesus, mas Jesus, por isso, dá essa oportunidade a gente, para você dizer o que você realmente precisa. Quando nossa visão interior é maior que a nossa visão externa, que são a visão dos olhos,
a gente sabe o que pedir a Jesus. E neste momento eu quero dizer a você, o que Jesus quer que eu e você peçamos a Ele não são coisas materiais, passageiras, do dia a dia da vida. Ele quer que nós peçamos o essencial para a nossa vida, que é enxergar com os olhos da fé, com os olhos do coração, é enxergar com a nossa alma, enxergar com o nosso ser. Então isso Ele quer de cada um de nós. Ver as coisas do mundo ao nosso redor como sendo as coisas mais necessárias, isso é um modo muito materialista, um modo muito passageiro. Eu diria, isto é cegueira, é não enxergar de fato. Por isso que a Bíblia diz que o Deus deste século cegou os olhos do nosso entendimento ou do entendimento das pessoas para que não vejam. Mas Ele, Jesus Cristo, sabe o que nós precisamos, Ele sabe que eu e você precisamos ver. Quando vemos, nossa maior necessidade é que então o milagre aconteça. Ainda quero deixar com você mais uma lição que eu tiro disso aqui. É que aquele cego, quando se deparou com Jesus, ele pediu e ele pediu certo. Ele podia ter pedido tudo que eu disse há pouco para você, de coisas materiais, riquezas, bens, uma vida mais saudável, uma vida mais alegre. Ele podia pedir um monte de coisas. Mas a Bíblia diz que ele pediu o que ele mais precisava, que era ver. E é interessante a resposta dele, quero ver, Senhor. Quando ele diz Senhor, ele está dizendo, eu sei que o Senhor está sobre todas as coisas. Ele precisa ver. E o que nós precisamos pedir a Jesus é o que nós precisamos de fato. E a Bíblia diz então que ele chegou perto de Jesus esperando a visão de um milagre, ou o milagre da visão. Mesmo que você esteja com os olhos bem abertos, você precisa ver com os olhos da alma. É bem assim que a coisa vai acontecer na sua vida. E é de fato deste jeito que a gente enxerga a vida. É assim que se vê Jesus no dia a dia. Quando você está esperando este milagre na sua vida, você vai enxergar Jesus de fato como ele deve ser enxergado. E a Bíblia diz que ele foi curado pela fé. Se eu tivesse que falar um pouco mais desse cego, e hoje não dá tanto tempo assim, mas eu diria que ele foi o cego que viu Jesus. Tem muito cego que nunca viu nada, é que ele viu Jesus. E ele foi curado pela fé. E quando Jesus olhou para ele, disse, vá, a tua fé te curou. Ou seja, pela sua fé, através da sua confiança, você recebe a minha cura. E a Bíblia diz que no mesmo instante, Bartimeu, o cego, começou a ver de novo e foi seguindo Jesus pelo caminho. Queridos, a Bíblia diz que Jesus é a luz do mundo. Ele iluminou a vida daquele homem, fez o milagre que ele esperava. João capítulo 12, verso 46 diz assim, eu vim ao mundo como a luz para quem crê nele, olha, para quem crê em mim, não fique na escuridão. Repito, eu vim ao mundo como luz, para que quem crê em mim não fique na escuridão. Linda palavra de Jesus. Eu quero que você entenda, neste momento, que como Bartimeu estava esperando o milagre, muitas outras pessoas ainda neste mundo, talvez você que está sentado agora assistindo esse programa, você que está acordando com esse programa, não importa onde você esteja, ou talvez você esteja agora assistindo pela internet, no YouTube, não importa que grau de acessibilidade você tem a esse programa, o que importa é que talvez você seja não cego visualmente, materialmente, fisicamente, mas você seja uma pessoa que precisa ter uma visão melhor de quem é Jesus para a sua vida. Bartimeu olhou para Jesus e disse, Senhor, eu quero ver. Por isso, nesta hora, eu quero convidar você a, pela fé, se lançar nos braços de Jesus, se prostrar diante de Jesus e dizer que você quer enxergar, que você precisa ver. Você admite que sua visão não é a melhor visão, que você precisa da visão de Jesus para a sua vida. Eu quero terminar contando uma história muito antiga, que eu aprendi quando ainda era bem jovem ainda. Aconteceu um incêndio numa cidade, num edifício de 2 ou 3 andares, um sobrado, vamos assim dizer. E os familiares não estavam em casa, apenas um menino estava em casa. E o incêndio começou no primeiro andar
estava ainda começando, indo para o segundo andar, e aglomerou-se uma multidão ali em frente àquela casa sendo incendiada, e chegou junto o pai, aflito, queria entrar. O pessoal dos bombeiros não o permitiram, porque não tinha como entrar, porque a porta estava ainda providenciando a chegada de equipamentos para que salvasse, e o menino estava fugindo e colocou-se no parapeito da sacada daquele predinho, e ele estava lá querendo sair de dentro, porque a fumaça começava a entrar na casa, e o pai viu o filho lá em cima e começou a gritar para o filho: pula, meu filho! E o filho entendeu que era a voz do pai. E ele gritou: pai, não estou vendo o senhor. Ele disse: mas pula, eu estou te vendo, meu filho. E o filho disse: não, pai, eu não vou pular, tenho medo, não estou vendo o senhor. E o pai insistiu com ele: filho, sou eu, seu pai, estou aqui embaixo. Eu estou te vendo, meu filho, pode pular. E o menino, então, conhecendo a voz do pai, acreditando, se jogou lá de cima, e o pai, com todas as forças do seu coração, redobrando a força dos seus músculos, de seus braços, ele então segurou aquele menino quando pulava lá de cima, e aquela criança foi salva. Talvez você não esteja enxergando Jesus. Talvez seus olhos embaçados pela cegueira das coisas que este mundo reserva para cada um de nós, pelo sofrimento, pela angústia, pelas perdas que a vida às vezes traz para a gente, pela falta de crença, pela indecisão, pela descrença, seja o que for. Tanta coisa pode estar aí, talvez, fazendo com que a gente não enxergue o nosso Pai de braços abertos, gritando para a gente: pula! É hora de você fazer como Bartimeu fez, como aquele menino fez, se jogar nos braços de Jesus. Pula. Você não está vendo, você não está enxergando. Bartimeu, quando chegou perto de Jesus, não enxergava, não via nada. Estava com os olhos totalmente vedados, não somente embaçados por uma fumaça tóxica, mas ele agora vem e ele se aproxima de Jesus, porque Jesus diz para ele: vem, se lança aqui, acredita em mim. E neste momento eu acredito que Jesus está dizendo a mesma coisa para você. Se jogue nos meus braços. Jesus, não estou lhe vendo, não vejo. Como é que é isso, Jesus? E ele está dizendo: você tem que acreditar. Se joga, porque você sabe que sou eu. Então eu quero lhe convidar a crer neste Jesus, a se jogar nos braços dele, assim como Bartimeu fez. E a Bíblia diz que Bartimeu, cego de Jericó, depois que o milagre chegou na vida dele, ele deixou tudo o que ele tinha para trás. E a Bíblia diz que ele continuou daqui para frente seguindo a Jesus. Deixa Jesus tomar você nos seus braços e limpar os seus olhos, para que você veja. Amém? Eu quero orar com você. Presta atenção agora. Esse é o momento de uma reflexão, onde você pode abrir o seu coração para Jesus enquanto eu vou estar orando. Eu vou colocar a sua vida. Eu não sei o que vai no seu coração, eu não sei o que você tem na sua alma, mas Ele, Jesus Cristo, sabe. Ele enxerga melhor do que qualquer um de nós. Se você está esperando um milagre de Deus acontecer na sua vida, é hora de você acreditar que Jesus nos chama para perto dele, que nós devemos deixar tudo para trás e de se prostrar diante dele pela fé e dizer: Jesus, faz um milagre em mim. Vamos orar. Orando. Pai querido, em nome de Jesus, teu Filho amado, o Jesus que curou Bartimeu, o Jesus que operou milagres em todo o tempo quando andou aqui na terra, o mesmo Jesus que continua fazendo milagres ainda hoje, o mesmo Jesus que anda operando na vida daqueles que o buscam com fé, o mesmo Jesus que é glorificado a cada momento pela sua ação aqui na terra entre nós. Pai, nós queremos agora que este Jesus maravilhoso entre em cada casa que está nos ouvindo, nos assistindo neste momento. Pai, que este mesmo Jesus entre em cada portaria de edifício, que esteja ali com taxistas, com quem quer que seja nos seus veículos. Ó Deus, que eles sejam alcançados, ó Deus, pelo teu milagre nesta manhã.
Ó Pai querido, eu não sei o que vai no coração de cada telespectador, mas Tu sabes. Eu quero agora, em nome de Jesus, Pai, pedir que um milagre aconteça na vida de cada uma dessas pessoas. Pai, esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Quero, neste momento, agradecer a você por sua atenção, o tempo que você gastou conosco nesta manhã. E desejo que Deus o abençoe ricamente. E até o nosso próximo programa. Deus o abençoe mais uma vez. Quero convidar você para visitar uma das 400 igrejas batistas que temos em nosso estado. Para encontrar uma igreja aí perto da sua casa, você pode acessar o nosso site batistasparaná.org.br ou, se preferir, você pode ligar aqui para nós. Telefone 41 3362 7878. Teremos o maior prazer em localizar uma igreja mais próxima da sua casa. No site, que está aparecendo no seu vídeo, ali você encontra reflexões bíblicas, artigos, notícias e um pouco mais de quem são os batistas e quais são os projetos que nós temos no estado do Paraná. Se você deseja assistir novamente este programa e os demais programas que já foram exibidos, acesse o nosso canal no YouTube. E você também pode acessar a nossa página no Facebook. Se você gostar da nossa página, deixe lá o seu curtir. O nosso canal no YouTube está aparecendo aqui no seu vídeo. Continue conosco, todos os sábados às 7 da manhã, aqui pela E-Paraná. Olá, meu querido, minha querida. É um prazer falar com você. Eu sou o pastor Dorival Lima Pereira, coordenador da Associação Batistas da Grande Curitiba. Hoje o nosso convite é para você e para a sua família, que é desta região de Curitiba. Você que acompanha os programas da Convenção Batista Paranaense, o programa Juntos, nós queremos fazer um convite especial. Existem 99 igrejas e 34 congregações batistas na Grande Curitiba. E cada uma delas espera por você. Ou seja, aquela igreja que está mais próximo da sua casa, da sua família, você poderá visitar e conhecer um pouquinho dos batistas através daquela igreja batista. Você é o nosso convidado especial e por isso está sendo convidado a participar conosco. Acesse o site da Convenção Batista Paranaense, que aparece na sua tela, e você poderá localizar uma das igrejas batistas na Grande Curitiba e talvez mais próximo da sua casa, que você poderá ir. Será um grande prazer, uma alegria para nós batistas recebê-lo em uma das nossas igrejas. Você é o nosso convidado especial. Esperamos a sua visita, que Deus abençoe você e a sua família e continue conosco. Deus abençoe.